Amém, aleluia. Convido Mateus, a Fernanda, a Bia, venham. Vamos ao Senhor em oração. Bondoso Deus, estamos diante de Ti, Senhor, na Tua casa, rogando, pedindo, Senhor, para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos dê força, derrame o Seu Espírito, Senhor, neste lugar, Pai, para que nós possamos apresentar, Senhor, o louvor que é devido a Ti, Senhor. O Senhor, que é famoso em todo mundo, o Senhor tem a sua marca, a sua assinatura, Senhor, em cada pedacinho desse mundo, Senhor, em cada pedacinho desse universo, Pai, porque o Senhor é grande e é visível, Senhor. É loucura pensar que não existe uma mente, Senhor, uma mente criativa que esteja por detrás, Senhor, de tantas e tantas maravilhas, Senhor.
Nós reconhecemos isso e pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, que é devida somente a Ti, porque o Senhor é grande entre as nações, o Senhor é grande, Senhor. E o Senhor, mesmo tendo toda essa autoridade, mesmo sendo o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor se compadeceu de um pobre pecador, Senhor, como eu. Obrigado, Pai, porque o Senhor me escolheu para proclamar o Teu nome, Senhor, e eu não tenho como agradecer, Senhor, eu não tenho como retribuir, Senhor, eu apenas posso dizer, Pai, a minha vida está em Tuas mãos, ó Deus, é isso que eu tenho a apresentar diante de Ti, Senhor, absolutamente tudo que eu tenho e tudo que eu sou, Pai, é Teu, e que o Senhor use a minha vida e a vida de cada um dos Teus servos aqui, Senhor, conforme a Tua vontade e a Tua graça, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em Tua presença, contemplar Tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em Tua presença, contemplar Tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade, e prostro aos Teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a Ti, pois digno és. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em Tua presença, contemplar Tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade, e prostro aos Teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a Ti, pois digno és. E um som agradável a Ti, pois digno és.
Glória a Deus.
Davi, bendito seja seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Amém, aleluia. Podemos nos assentar? Para quem não cumprimentei ainda, boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. E uma pergunta importante. Você já ouviu falar do Senhor? Conhece o Senhor? É condição, a primeira condição que você precisa ter para ser marcado pelo Espírito Santo é conhecer a Deus, conhecer o Senhor, conhecer a sua revelação, conhecer o santo e grandioso nome do nosso Senhor. Nós que somos feitos, né, de material, carbono e mais carbono, com suas reações, formados a partir, segundo as Escrituras, né, formado a partir do pó da terra, do barro da terra, e muitos interpretam isso como se fosse um bonequinho de argila que foi feito e foi soprado o Espírito do Senhor e ali houve geração de vida. Mas eu creio que a formação do homem, descrita no Gênesis de forma muito, muito simples, quer nos dizer apenas que nós somos feitos de carbono. Não quero empurrar isso para o texto, né? O texto ele não fala isso, mas o texto ele corrobora uma premissa básica da ciência, onde a mesma composição química básica do ser humano é a mesma composição básica química dos terrenos, da terra: carbono, carbono, carbono e mais carbono. Inclusive, é muito antigo, né? O Star Trek tem um episódio lá que tem uma premissa muito interessante, que são seres encontrados em outro planeta, baseados em silício, né? O Matheus, o nosso químico nosso químico formado aqui, então melhor perguntar para ele, né? Baseado em silício, porque o silício tem características parecidas com o carbono, né? Fora tem peso, tudo isso, eu sei, Matheus, mas ele teria também uma capacidade de produzir também uma forma de vida, né? Mas esse episódio do Star Trek ele não dá tantas explicações, mas é uma forma de ver que seres humanos, seres vivos no nosso planeta são baseados em carbono. Uma coisa que nós podemos perceber em toda a criação, e nós estamos conversando sobre isso nos sábados, nos cultos aqui, sobre algumas doutrinas básicas do cristianismo, algumas doutrinas básicas como santificação, justificação, a remissão dos pecados, cristologia, soteriologia, são termos próprios da teologia, né? Mas uma coisa que nós podemos ver quase que o tempo todo é a assinatura de Deus na criação. Nós podemos racionalmente chegar no seguinte raciocínio: por acaso esse mundo não seria feito, não haveria como ser feito,
por acaso esse mundo ele não teria a ordem que ele tem. Você mesmo, se você olhar para o seu irmão do lado, você vai reparar que mesmo vocês tendo o mesmo valor, o mesmo carbono, as mesmas características que te definem como humano, cada um é diferente do outro. As gêmeas, os nossos gêmeos aqui dessa igreja não me ajudam nessa figura, né? Mas os gêmeos são diferentes, gêmeos idênticos são diferentes, gêmeos siameses têm personalidades diferentes, famílias tem fala, né, que o pai e o filho, cara de um, focinho do outro. Mas nenhum ser é igual. As digitais são independentes de cada dedo. Nenhuma delas se repetem, e nenhuma delas se repetem com nenhum ser humano. Nenhum dos quase 8 bilhões que nós já estamos chegando de população mundial. Ninguém é igual a ninguém. Se o universo tivesse alguma maneira de criar de forma, com alguma lógica, com alguma precisão, ter alguma receita para criar seres humanos, esses seres humanos precisariam ser muito parecidos entre si. E não são. Não existe esse modelo. Cientistas, eu não vou falar que a ciência tenta esconder a Deus, mas cientistas com toda certeza, com suas visões próprias de mundo, a rejeição a Deus, eles procuram meios e mais meios e mais meios de negar Deus, de negar que nós temos alguma coisa especial. Nós estamos conversando nos sábados sobre o Imago Dei, a imagem de Deus em nós, essa assinatura de Deus que está impregnada no nosso ser e que é indissociável. A Bíblia afirma que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sabe por que isso? Deus nos criou seres morais, assim como Deus é moral. Ele não se contradiz, ele não desobedece às ordens que ele mesmo implementou. Nós, infelizmente, maculados pelo pecado, nós não conseguimos ter o nível de moralidade de Deus, nem se quiséssemos, porque o pecado ele fez algo devastador na existência humana, e por isso nós desobedecemos tanto a Deus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Abacuque, no capítulo 3. Abacuque é um livrinho difícil de achar, né? Ele está ali na seção dos profetas menores, antes de Sofonias e depois de Naum. Possamos nos colocar em pé para ler a mensagem do Senhor para essa noite. Abacuque 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do Monte Parã, o santo, e a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se de seu louvor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Bondoso Deus, estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, aberta, que a Tua voz seja ouvida nessa noite, Senhor, que eu possa trazer, que a Sua mensagem seja enviada, Senhor, e tocada nos corações, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Que eu não Te atrapalhe nesse momento, Senhor,
mas que o Senhor me dê graça, me unja, use do Teu Espírito, Senhor, para que eu possa trazer essa mensagem, Senhor, para que possamos reconhecer a Tua graça e a Tua fama, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Faze-a conhecida. Na Tua ira, lembra-te da misericórdia. Tem uma versão melhor na NVI, está escrita: a Tua obra é famosa, a Tua fama é conhecida pela terra. Essa fama do Senhor, ela é clara e evidente. Nós precisamos fazer alguns malabarismos, algumas artimanhas no nosso cérebro, nos convencer, e assim o diabo ele tem uma porta ali para colocar no seu coração, não a Deus. Mas Deus está, há vestígios, há rastros do amor de Deus em tudo o que vemos, em tudo o que sentimos, em toda a criação nós podemos ver Deus. Aqui Abacuque, ele está, o livro todo de Abacuque é um profeta de Deus, que está triste, que está angustiado, que está perguntando para Deus por que tal coisa acontece, por que acontece tanta coisa ruim, por que acontece tanta coisa. E o Senhor responde que iria enviar o povo babilônico, que ia enviar pagãos para executar juízo sobre aquele povo que estava se afastando dos caminhos do Senhor. Aqui é o povo de Judá, né? O reino de Judá, que estava sendo oprimido, que estava passando por dificuldades, passando por lutas, por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência. Nesse momento aqui, no começo da oração de Abacuque, ele está falando sobre a fama do Senhor. A fama do Senhor é conhecida e ele se apresenta de várias formas, de várias maneiras. E é por isso que o nosso método de evangelismo, eu estou ouvindo muito essa história de método de evangelismo, método de crescimento de igreja, método de você usar caminhos empresariais para encher a tua igreja, fazer a tua igreja prosperar, aumentar o arrecadamento de dízimos, aumentar esse tipo de coisa. Eu só não ouço falar desses preletores fazer Jesus ser conhecido entre as nações. Isso me espanta muito, porque a pessoa, ela estuda anos e anos e anos, e lê a palavra e vê, mas ela deixa isso em segundo plano muitas vezes e busca através de marketing, através de apetrechos que os homens têm para fazer com que a sua placa, a sua igreja seja conhecida, muda a cor da parede, muda a placa, tem que ter cantinho pet, porque os crentes, as pessoas de hoje em dia, né, não querem mais ter filhos e preferem ter um pet, ter um cachorrinho, um gato, e daí tem que levar o gato para a igreja porque não pode deixar em casa. Então tem que ter o cantinho pet no meio da igreja, mas não fala do nome de Deus. O nome de Deus dentro da igreja é secundário, o mais importante é que você venha. Talvez essa seja a lógica deles. Mas, irmãos, a fama do Senhor se faz conhecida, e nós vamos ver exemplos disso, que nós encontramos lá em Josué, ainda no Antigo Testamento. Josué é logo após os 5 primeiros livros, né? O 6º livro, depois da Torá ou do Pentateuco. Josué.
A fama do Senhor, ela foi proclamada de tantas maneiras e de tantas formas, e está no universo, está na criação, está na terra, está no homem, está nos animaizinhos, está no valor que nós vemos o próximo. A igreja, ela não é contra o aborto por opinião política, por questão da mentalidade da nossa época. O cristão, ele deve ser contra o aborto porque existe uma vida, e uma vida que manifesta visivelmente Deus, o vestígio de Deus naquela criança, naquele feto, no momento da concepção. Nós não damos um prato de comida, fazemos as nossas sopas aqui no inverno, né? Daqui a alguns meses entraremos no inverno, estará frio, nós não saímos daqui com sopas e mais sopas para entregar para as pessoas porque é uma opinião de esquerda ou de direita, ou é isso, ou é assistência social. É porque aquela pessoa que está passando frio na rua, ela tem a imagem de Deus nela. Nós não fazemos nada do que fazemos em nome de Deus, porque existe qualquer coisa no nosso pensamento bom sobre a outra pessoa. Nós fazemos isso porque Deus é manifesto na sua criação. Nós cuidamos uns dos outros e nós suportamos as cargas uns dos outros e passamos frio uns pelos outros por causa do amor que nós temos ao próximo, por causa do amor que nós temos àquela pessoa que é especial. Creio que se nós vivêssemos, isso é uma impossibilidade, mas creio que se nós vivêssemos sem a imagem de Deus em nós, nós ainda estaríamos vivendo sob guerras, sob brigas, sobre disputas, tentando se sobrepor ao outro para conseguir sobreviver. Mas por causa do amor que nós temos a Deus e a imagem e o valor que nós temos uns pelos outros por causa de Deus, nós nos cuidamos, nós nos amamos como pessoas, nós nos identificamos com o outro. E Deus nos deu essa capacidade, graças a Deus, de sentir a empatia pelo outro. A fama de Deus, ela se faz conhecida em toda a história de Israel. Não existe povo de Israel, não existe a fundação, os filhos de Jacó, os filhos de Isaac, os filhos de Abraão, sem uma história íntima de comunhão com Deus. Isso nós vemos na Bíblia sendo descrito lá no Gênesis, nós vemos a lei no Êxodo, nós vemos os milagres no Êxodo, a libertação miraculosa do povo de Deus que estava sofrendo e estava sendo oprimida no Egito. E nós vemos isso na conquista de Canaã. Vou pensar esse trecho de Canaã, se os irmãos já abriram lá em Josué, no capítulo 2, versículo 9. Dando contexto aqui, Josué, quando chegou com o povo, Josué é o sucessor de Moisés. Deus entregou a Moisés a lei, Josué foi o sucessor de Moisés. E Moisés, quando ele se deparou com Jericó, ele enviou espias, 2 espias ali. Esses espias, eles foram para Jericó e se hospedaram num pensionato de uma mulher, ali poderia ser o local de trabalho dela, e é dito que essa mulher, Raabe, era uma prostituta, e os espias eles acabaram entrando ali, e Raabe declara para eles
para esses espias, no versículo 9 do capítulo 2, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido o Senhor, que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu nosso coração, e em ninguém mais há ânimo, algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Porque temos ouvido do Senhor. Irmãos, o que estava acontecendo naquele momento é que a palavra e a fama do Senhor chegou entre os pagãos, entre os cananeus. O povo de Israel estava para reconquistar Canaã. E nessa reconquista eles precisavam lutar e batalhar, e conquistar todo o território que lhes foi prometido. Deus poderia, estalar os dedos e fazer todo mundo sumir. Mas Deus estava construindo um povo. Esse povo, ele precisava de lei. Deus providenciou uma lei para esse povo. Esse povo precisava de uma libertação da mentalidade que eles tinham de escravidão. Eles passaram, como povo, 400 anos no Egito, servindo, estando submissos ao poder egípcio. E quando Deus provia e mantinha esse povo no deserto, eles falavam: que saudade que eu tenho de comer sendo escravo lá no Egito, lá que a comida era boa, lá que eu era feliz, lá no Egito, lá na terra da escravidão que eu era feliz. Eles andaram 40 anos no deserto, toda aquela geração precisou ficar no deserto, prostrada no deserto, e quando a nova geração assumiu a bronca de retomar a terra de Canaã, o Senhor deu todas as provisões possíveis. Não lhes faltava água, não lhes faltava pão, não lhes faltavam roupas, não lhes faltavam direcionamento, não lhes faltava nada. Até carne eles tiveram. No deserto, eles tiveram carne em abundância. E o povo de coração duro, mesmo assim, não ouvia, tinha saudade do tempo da escravidão. E essa mulher estrangeira, ela não viu nada disso acontecendo. Ela ouviu a fama. Vocês viram o que aquele povo lá de Israel que veio do Egito está fazendo? O que o Deus daquele povo do Egito está fazendo? Seca o mar para que eles passem a pés secos, derrota reis poderosos, e eles não tinham exército. Irmãos, a gente pode cometer muitas vezes uma coisa chamada anacronismo. Anacronismo é você tirar um contexto do seu tempo. Por exemplo, nós pensamos em guerreiros hoje em dia. Um guerreiro do exército brasileiro, por exemplo, ele vai ter um fuzil, ele vai ter a sua baioneta, a sua faquinha, né? Ele vai ter os seus mantimentos, o seu cantil, ele vai ter tudo isso. Esquece, não tinha essa tecnologia há 300 anos atrás, não tinha essa tecnologia, então esquece. Imagina, aqui são 3.500 anos atrás, 3.400
3.300 anos atrás, não vou saber de cor, mas mesmo assim, quando nós pensamos em guerreiros antigos, nós pensamos em guerreiros com capacete, com um peitoral, com uma proteção para o ventre, proteção para as pernas, com espadas de metais, poderia ser de ferro, poderia ser de bronze. Nós pensamos em arcos e flechas, e isso nós estamos falando de 2.000 anos atrás. Um soldado romano teria essas tecnologias. Dos soldados romanos para trás ainda tem 1.400 anos, até chegarmos aqui em Josué. Irmãos, os soldados de Deus nessa guerra, na conquista de Canaã, eles usavam peças agrícolas para fazer a sua guerra. Eles não tinham espadas, eles tinham uma coisa, poderia ser um malho talvez. O malho, ele é um pedaço de madeira que tem uma corrente e tem outro pedaço de madeira menor. E esse pedaço de madeira você usa para debulhar grãos. Você bate no trigo para saírem os grãos do trigo, você bate no milho para saírem os grãos do milho e você poder usar o milho. E eu acho ainda que eu estou cometendo um anacronismo, porque eu acho que o malho é posterior ainda. O que eles deveriam ter é pedaço de madeira, pau e pedra para guerrear contra nações, contra cidades, tribos formadas. Se a gente começar a pensar nisso, nós vemos que o milagre que Deus operou é um milagre maior ainda. Porque na guerra, sempre quem está em situação de defesa, ele tem certa vantagem, porque ele está protegido por muros, ele está protegido por guerreiros que estão bem posicionados, que conhecem a geografia do lugar. Mas Deus, o que Deus fez? Deus fez com que esse povo, com pedras e paus, ganhassem guerras contra 2 reis, né? Aqui fala de Sion e Og, os reis dos amorreus. Uma vitória impossível. E Raabe reconheceu isso. Raabe tinha noção de que esses homens completamente despreparados estavam vencendo batalhas, porque o Senhor é quem lutava as batalhas do povo de Israel. O Senhor, ele prometeu, ele falou isso para Josué várias e várias vezes: ser forte e valente, porque eu que te mandei. O Senhor luta as tuas batalhas, ó Israel. E Raabe reconheceu isso. Raabe teve essa oportunidade de conhecer a fama do Senhor e se aproximou para se render. Quando nós fazemos o nosso processo de evangelização, tornando o nome de Deus conhecido, nós estamos dando uma oportunidade. Vou usar a figura do arauto. O arauto do rei é aquela pessoa que se veste bem, se veste com autoridade, fala bem, tem carisma, tem domínio das multidões, da plateia, tem domínio da verbalização das palavras, e ele vai na frente do rei anunciando: olha, o rei faz isso, o rei fez isso, o rei destruiu aquele povo, o rei com apenas alguns soldados destruiu milhares e milhares e milhares. O arauto do rei terreno, ele fala isso. A função dele é convencer, levar a palavra para que se possa chegar a um acordo e esse povo possa se render
as graças do rei, possa levantar as mãos assim: não adianta, eu não posso contra esse rei. Quem está fazendo evangelismo, ele leva a palavra do rei. Ele está levando a palavra de Deus, Criador dos céus e da terra, de Deus que construiu um povo no meio do nada, fez um povo, de um Deus que Israel estar existindo até os dias de hoje é um milagre. Não tem como uma cultura se manter de pé por tanto tempo sendo tão perseguida ao longo da história. É simplesmente impossível. Uma coisa interessante é a Guerra dos 6 Dias, lá a Guerra do Yom Kippur, guerras e guerras e guerras. Nesse Israel moderno que nós temos aqui, temos ali no território de Israel, sobrevivendo a guerras, de novo, com povos fortemente armados, com povos preparados, e aquele povo que estava sofrendo, espalhado pelo mundo por causa do Holocausto, aquele povo se junta e consegue resistir de forma miraculosa, consegue resistir aos ataques dos seus inimigos locais. Isso é um milagre. E Raabe, em seu tempo, teve a oportunidade de reconhecer isso. Outra passagem que nós encontramos lá em Josué, no capítulo 9, no versículo 4. Agora, Raabe, ela conversou com os espias, protegeu os espias, reconheceu a bondade de Deus, e os espias falaram: coloque esse sinal vermelho que simboliza o sangue do cordeiro em sua casa e você não será atingido. Sabe como Jericó é essa cidade onde Raabe estava? Sabe como Jericó foi destruída? Deus pediu silêncio absoluto, uma solenidade tremenda, que eles circulassem a cidade de Jericó 7 vezes e no fim fizesse o maior estrondo que eles conseguissem com instrumentos musicais. Outra coisa, né? Eles estavam armados de paus, pedras e pandeiro, talvez. E eles venceram uma guerra contra Jericó fortemente murada. Quando se falam das muralhas de Jericó, eram muralhas incrivelmente desenvolvidas para a sua época, e o Senhor deu a vitória a esse povo. E Raabe e a sua família foi poupada, porque reconheceram a conhecida fama do Senhor. Mais tarde, aconteceu que os gibeonitas, eles usaram de astúcia para enganar o povo de Deus. Lá no capítulo 9, versículo 4, os gibeonitas usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, levando sacos velhos sobre seus jumentos, odres ou recipientes, né, com vinho, velhos e rotos rasgado, desgastados e remendados, e nos seus pés sapatos velhos, remendados, roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. O que os gibeonitas fizeram? Eles foram até o acampamento de Israel, eles eram vizinhos dos acampamentos ali de Israel, e por causa da fama do Senhor, eles reconheceram a fama do Senhor. Eles falaram: nós não temos como vencer essa guerra, porque o Senhor deles abre mar, faz muralhas cair, faz um povo passar 40 anos no deserto com a barriga cheia e com roupas, e sem passar sede, sem passar fome, sem passar frio, sem passar
sem perecer no deserto por 40 anos. Eles reconheceram isso também, mas eles não se renderam como Raabe fez. Eles foram lá e usaram de astúcia. Eles chegaram para o povo e falaram: nós somos de muito longe. E falaram: nós conhecemos o Deus de vocês, nós viemos procurar o Deus de vocês. Por isso, façam um acordo com a gente. Não nos destrua. Nós viemos porque nós reconhecemos que o Senhor de vocês, que Ele é o Senhor de vocês. Aconteceu que o povo não consultou a Deus dessa vez, fizeram um acordo com os gibeonitas e eles não podiam acabar conquistando esses vizinhos que estavam ali pertinho. E isso causou muito problema para Israel anos depois. Se eu não me engano, foi Saul quem atacou, intentou acabar com os gibeonitas, e lhe foi pesada a mão também. Pode confirmar isso? É isso mesmo, né? Saul, mais para frente, fez esse descumprimento desse acordo. Mas isso muito tempo depois. Mas os gibeonitas, eles reconheceram, mas eles não se renderam. Eles conseguiram se salvar. Eles usaram o nome do Senhor para benefício próprio. Eles usaram o nome do Senhor e a fidelidade que o povo de Israel tinha para ficar tranquilo, sem arrependimento, sem rendição ao Senhor dos Exércitos. Assim como foi com a mulher Raabe. Foi uma aproximação utilitária. A aproximação com esse povo e com Deus desse povo é apenas para que eu não venha a perecer. Mas nós temos outro tipo de aproximação, e essa está lá no livro de Atos, no capítulo 8. Houve um povo na história da humanidade, meus irmãos. Vou tentar rememorar as aulas de história com os irmãos. Creio que muitos, ou todos aqui saibam, que o Império Romano ele se tornou um império cristão, oficialmente cristão, no ano 380, pelo reinado do imperador Teodósio. Teodósio I era o imperador na época. Ele permitiu que o cristianismo fosse a religião oficial em sua época. E desde então o Império Romano foi um vulto, né? Foi um grande acontecimento na história da humanidade. Mas o que nós pensamos que esse tenha sido o primeiro império cristão do mundo. Mas em 325 aconteceu que um rei de um reino, esse rei se chama Ezana, e o reino desse rei, desse imperador, é o reino Aksum, que em 325 ele se tornou oficialmente cristão. Irmãos, tem um símbolo que talvez vocês tenham visto já algumas vezes na vida, que é uma lua crescente, né, um formato mais ou menos assim, com uma bolinha no meio. Um símbolo universalmente utilizado para paganismo, para o politeísmo, para as religiões que nós temos aí no mundo. A partir de 325, esse império ele cunhava moedas onde eles trocaram esse crescente, essa lua crescente, e colocaram uma cruz nas suas moedas com o rosto do imperador ali. E ele foi reconhecido como o primeiro império cristão da história. Esse império cristão, primeiro da história, ele se encontra no nordeste da África, abaixo do Egito,
Hoje em dia nós conhecemos um país chamado Etiópia. A Etiópia é um nome grego e que ficou para nós, né? É o nome grego desse reino Aksum. Aksum é a língua materna deles, mas nós conhecemos como a Etiópia. E aqui no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, no versículo 30, aconteceu que Felipe era um diácono da igreja, recém-formada, e Deus mandou Felipe para o meio do nada, no caminho que vai de Jerusalém a Gaza, para encontrar alguém. Ele não sabia como, ele não sabia quem, ele não sabia o que ele tinha que falar, ele não sabia absolutamente nada. Felipe, ele estava em algum ponto de uma estrada de 90 quilômetros de Jerusalém a Gaza. Deus falou, tá vendo aquele carro ali, ó, versículo 30, versículo 29, e disse o Espírito a Felipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías, e perguntou para o eunuco, entendes tu o que lês? E o eunuco respondeu, como poderei entender se não há ninguém que me ensine? E rogou a Felipe que subisse e se assentasse. Esse eunuco, ele estava voltando de Jerusalém, tinha ido cultuar e voltava de Jerusalém com várias perguntas. E nesse momento ele estava lendo o que nós hoje conhecemos como Isaías 53, a passagem do servo sofredor, a passagem em que é falado e é descrito com uma riqueza de detalhes. 750 anos, mais ou menos, antes de Cristo e antes do ministério de Cristo, Isaías falava do servo sofredor. Não havia nele beleza e formosura que nos agradasse. Homem de dores, sabe o que é padecer, foi desprezado pelos homens e dele não fizemos caso. Toda a descrição do ministério e da morte de Jesus ali em Isaías 53, e o eunuco estava lendo essa passagem, e Felipe teve a oportunidade de mostrar para aquele eunuco quem era Jesus. E de quem que é e de onde que é esse eunuco? No versículo 26, nós temos a seguinte revelação descrita pelo Lucas, né? E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, levanta-te e vá para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Irmãos, esse reino Aksum nasceu de uma semente que em algum momento, aproximadamente na década de 40 depois de Cristo, Felipe pregou para um eunuco, um homem negro, servo da rainha de Candace. E essa semente fez com que, cerca de 300 anos, quase 300 anos depois, surgisse o primeiro império cristão da história da humanidade. Os etíopes reconheceram a Deus e se aproximaram a Deus para a rendição. Eles se encontraram, meus irmãos, um homem pregando para outro homem, ensinando a verdade que estava escrita no livro de Isaías, que estava escrito no Antigo Testamento, que estava escrito falando sobre o Redentor de toda a terra. Desembocou que em 300 anos havia um rei convertido, um povo convertido, que estava
rendido, com as mãos para o alto, reconhecendo: esse Deus maravilhoso, eu não tenho como lutar contra Ele, eu preciso me entregar a Ele, eu preciso me render. E é esse termo mesmo, a rendição de guerra. Nós, enquanto pecadores, nós estamos perpetuamente ofendendo a Deus e em guerra contra Deus. E Deus, Ele se achega a nós, Ele se apresenta, Ele se mostra, Ele fala: ó, eu fiz tudo isso aqui. Eu fiz tudo isso aqui. Você ainda quer ir contra mim? Ou você quer o meu perdão? Nós podemos usar a Bíblia, usar a palavra, usar o conhecimento que nós temos de Deus para nos render, ou para usufruir, tirar vantagem, tirar proveito e continuar na nossa miséria. Mas o melhor é se render. No momento do apelo, erguer as mãos e aceitar e agarrar a chance que Deus te dá de reconhecer que Ele é o único digno de receber o louvor e que eu não tenho poder contra esse Deus maravilhoso. Esse homem que foi e evangelizou os etíopes, que em 300 anos surgiria esse reino cristão. Hoje nós não temos originais da Bíblia, porque todos os originais eles se desgastaram com o tempo. Mas nós temos cópias e a Bíblia é o livro com a maior quantidade de escritos antigos que comprovam a sua veracidade. Nós temos uma quantidade infinita, nós temos uma quantidade absurda de manuscritos bíblicos na linguagem original, preservados, e um dos centros de preservação, além da Igreja Católica Apostólica Romana, além da Igreja Católica Ortodoxa, que surgiu em 1054, nós temos na Etiópia as versões da Bíblia sendo mantidas sob a cultura copta. A cultura copta é essa cultura onde estão localizados ali a terra da Etiópia, onde houve avivamento na Etiópia, onde houve reconhecimento e rendição ao Senhor na Etiópia. Então, esse movimento, essa anunciação de Felipe no meio do deserto, no meio do nada, gera frutos até hoje. Nós temos uma igreja, uma das igrejas mais antigas da história, preservadas até hoje, para a honra e glória do Senhor. Para finalizar, em Isaías, no capítulo 65, Deus declara, pela pena de Isaías, de que o povo de Israel, ele se perdeu no caminho. Em algum momento, eles não aceitaram a palavra do Senhor, os ensinos do Senhor, tendo a lei, sendo povo escolhido, sendo povo protegido, sendo povo que não foi exterminado pelas eras. Ele estava prestes a ser dominado novamente, agora pelos babilônios, pelos caldeus, porque seria a forma de repreensão e a forma de juízo de Deus naquele momento, para curar aquele povo idólatra. Mas Deus declara que a fama do Senhor não ficou só entre os judeus. Versículo 1 do capítulo 65. Fui buscado por quem não perguntava por mim. Fui achado daqueles que não buscavam, a uma nação que não se chamava do meu nome. E eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Isso daqui é uma revelação que o profeta
Isaías estava profetizando, a resposta de Deus, depois do capítulo 64, a resposta de Deus é: fui buscado por um povo estrangeiro que não se chama pelo meu nome, mas eles estão sedentos pela minha presença e pela minha santidade. Isso 750 anos antes de Cristo, antes da era da igreja, isso estava profetizado aqui, sendo dito por Deus. Versículo 2: estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde que anda por caminhos que não é bom, após os seus pensamentos, povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos e come carne de porco e tem caído de coisas abomináveis nos seus vasos, que dizem: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. E eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei. Sim, pagarei no seu seio as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais. Diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros. Assim lhes tornei a medir as suas obras antigas no seu seio. Deus está declarando a era da igreja, 700 anos antes. Deus está falando, declarando que se vocês, ó povo de Israel, não quiseram, eu fui buscado por aqueles que não perguntavam de mim. Eu fui achado daqueles que não me buscavam. E esse povo, ele pôde ver por causa do testemunho visível e palpável de Deus. Deus é real. Não há o que ser feito diante disso, diante dessa notícia maravilhosa, diante dessa boa nova. Deus é real. Ele escolheu um povo, ele levantou homens para que a sua história no universo fosse escrita, a história da redenção do homem, de um pecador como eu. Efésios 2 fala: nós seremos feitura diante de Deus. Deus vai pegar a história da minha redenção e vai mostrar para todo o universo o que Ele fez. O mérito não é meu. A minha vida e a minha redenção será apenas a medalha no peito de quem tem o mérito. A sua vida transformada e redimida na cruz será mostrada, será feita poema, obra de Deus para ser mostrada a todos, e a fama do Senhor será anunciada em todo o universo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Bondoso Deus, estudamos a Tua palavra, Senhor, ouvimos a Tua voz falando, Senhor, das Tuas manifestações, do Teu poder, do milagre da Tua atuação, Senhor, salvando e escolhendo homens, Senhor, que não são perfeitos, que não são, muitos não eram nada, Senhor, mas que tiveram abundância de vida mediante a Tua vontade, Pai, mediante o Teu testemunho, Senhor, que é deixado na revelação, Senhor, na revelação da criação, na revelação do homem, na revelação natural, na revelação da Tua palavra, ó Deus. Tudo isso está mostrado para que toda língua declare que só o Senhor é Deus. E, Pai, aguardamos a vinda de Jesus Cristo, Senhor, que será exaltado para todo sempre, Senhor. E eu quero estar no coral, no coro celeste, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso.
Digno é o Cordeiro de receber toda a honra e toda a glória, Pai. Bondoso Deus, que o Senhor preserve a tua igreja, que o Senhor traga novos membros e que o Senhor toque no coração, Senhor, de homens que estejam preparados, de homens que estejam dispostos a entregar a vida, Senhor, pelo teu reino. E o que eu acabei de declarar aqui, Senhor, mediante a tua palavra, de que muitas vezes nós vamos para a guerra contra o mal, Senhor, apenas com pedaços de pau, pedras e instrumentos musicais e pandeiros, Senhor. Muitas vezes essa situação, mas quem é o inimigo diante do Senhor? Apenas fumaça no seu nariz, Senhor. Não são absolutamente nada. E o Senhor é todo poderoso para fazer conforme a tua vontade, ó Deus. Que o Senhor preserve, faça crescer a tua igreja, Senhor. E se há alguém aqui nessa noite, ó Deus, que reconheça esse poder grandioso e magnífico, Senhor, que possa erguer a sua mão, não tenha vergonha, erga a sua mão e aceite o poder de Deus na tua vida. Se isso for a vontade do teu coração, reconheça que o Senhor Deus é todo poderoso para fazer mais e mais diante do teu poder, Senhor. Não precisa ter vergonha, apenas reconheça, se renda ao poder de Deus, se renda ao poder do Altíssimo, para que te vá bem, para que a sua vida esteja salva e guardada nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, Senhor, pela mensagem de hoje que tocou os nossos corações, Pai. Amém. Amém. Convido o grupo de louvor. Quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer ali no gasofilácio à direita dos irmãos, e nós temos também o QR Code. Vamos cantar Louvemos ao Senhor. Adoremos ao Senhor.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, colocamos diante do Senhor todas as pessoas que estão ali no pensamento, no coração do Romildo, ó Deus. Ele tem pessoas pelas quais ele intercede e nós nos juntamos a ele para interceder também. Que o Senhor haja conforme a necessidade, Senhor, de cada um. Nós pedimos a intervenção do Senhor e que o nome do Senhor seja exaltado através disso, que a sua fama seja conhecida, Senhor, pelos seus feitos que estão narrados na palavra e que também acontecem no nosso dia a dia. Esteja assim abençoando, abençoe a vida do Romildo, que faz mais um ano de vida, e esteja fortalecendo, Senhor, cada dia mais e fazendo cada dia mais, Senhor, útil na sua obra, no teu serviço, para que o teu nome seja proclamado também através da vida dele. Abençoe a tua igreja em todas as atividades dessa semana, ó Deus, proteja, nós te pedimos, dos perigos, dos acidentes, da violência, Senhor, urbana, das enfermidades, ó Deus. Nós pedimos que toda essa proteção do Senhor esteja sobre a vida de cada um, Senhor, da tua igreja e pessoas relacionadas à tua igreja, os familiares também, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor haja naquela pessoa que esteja enferma neste momento, não importa a enfermidade, e possa estar curando, libertando, modificando, Senhor, trazendo alegria para te servir com força e vigor. Pedimos a tua bênção, ó Deus, pelas demandas da tua igreja, que o Senhor possa nos dar a sabedoria, a capacidade e abrir as portas. É o que nós pedimos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todo sempre. Amém.